Antes de entrarmos nas leituras do dia de hoje, da solenidade da Imaculada Conceição, e que tempo bonito, né? O tempo do Advento, para a gente pensar em Nossa Senhora. Ela nos ensina como receber Jesus, como esperar Jesus. Pois bem, como acolher Jesus. Mas, então, antes de comentar as leituras, eu queria fazer uma rápida apresentação do que significa a Imaculada Conceição de Maria. Né? Imaculada Concepção de Maria. Maria foi concebida, como diz o ofício, no ventre ditoso de Ana, ela foi concebida. E quando foi concebida, foi liberta por Deus, preservada por Deus do pecado original. Vamos com calma, vamos com calma. Pense, toda a humanidade é marcada desde as origens pelo mistério do pecado. Todos nós. A Escritura ensina que nossos pais pecaram, criando uma teia de pecaminosidade na qual já nascemos nós. Já nascemos imersos nessa teia. Somos marcados por essa teia. A Escritura fala disso várias vezes. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 5, versículo 12 da carta aos Romanos, São Paulo diz que todos nós em Adão, todos pecaram. Quer dizer, na primeira humanidade, nos primeiros homens, todos pecaram. O Salmo 50, no versículo 7, vai dizer: minha mãe já concebeu-me pecador. Você pode dizer, mas como é que a gente nasce pecador se a gente não cometeu o pecado pessoal? É que nenhum de nós nasce do nada, do zero. Já no ventre materno, eu trago as marcas hereditárias da minha família. As marcas genéticas, de temperamento, de comportamento. Eu já nasço com a dívida da minha família. Se sou de família rica, já nasço com a riqueza da minha família, ou com os débitos da minha família. Veja, eu já nasço brasileiro, vou herdar uma língua, vou herdar uma história. Então, ninguém nasce do zero. O que é que a nossa fé ensina? É que a humanidade, desde o início, se fechou para Deus, e esse fechamento criou uma atmosfera de pecado. A gente já nasce marcado, já nasce condicionado pelo pecado, já nasce ferido pelo pecado. Vê uma criancinha inocente, ela já tem na humanidade dela o DNA pecador. Ela, assim que puder, vai mostrar malcriação, egocentrismo. Veja, é assim. Então, a gente nasce sem pecado pessoal, mas nasce com a tendência ao fechamento para Deus. O pecado original. E desse pecado, o homem sozinho não pode se libertar. Não adianta. São Paulo vai dizer, você leia o final do capítulo 7 da carta aos Romanos. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. A gente é contraditório, eu sou contraditório, você é contraditório. Só quem pode nos libertar dessa situação é Jesus, nosso Senhor. Só nele, esse fechamento para Deus, a gente perdeu o caminho do céu. A gente perdeu o caminho para Deus. Só Jesus agora pode nos libertar disso, curar-nos disso. Só Jesus é o caminho. Você pode olhar, vou lhe dar alguns textos para você meditar. Pode ver a carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 1 ao 26. Anote aí, Romanos 3, 21 ao 26. Também Romanos 7, versículos 14 ao 25. São Paulo mostra o quanto a gente é quebrado interiormente. Então, Jesus é o Salvador de todos. E fora de Jesus, não há salvação. Não há salvação. O único modo de eu acolher a salvação é ser curado dessa situação de pecado original por Jesus, nosso Senhor. No seu plano de amor, Deus predestinou a Virgem Maria sem nenhum mérito dela. Veja, Deus que sabia, Deus que sabe tudo, Deus que pensou em mandar o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos tirar do pecado original, predestinou a Virgem Maria, repito, sem nenhum merecimento dela, foi gratuitamente, para ser a mãe do Redentor, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aqui. Então, Nossa Senhora foi escolhida por Deus para ser a mãe daquele que destrói o pecado. Por pura graça de Deus. A segunda leitura da missa de hoje vai dizer que nós fomos criados por Deus com um propósito.
O Salmo 138 diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabias já antes de eu nascer os meus dias. Pois bem, Deus criou Nossa Senhora para ser a mãe de Jesus, o Salvador do mundo, aquele que com sua cruz tira o pecado do mundo. E por isso, Deus preservou a Virgem do pecado. Nossa Senhora foi concebida como qualquer criança. Foi concebida do amor, da relação sexual de Joaquim e Ana. Mas no momento da conceição, no momento da concepção, Deus a preservou da mancha do pecado. É interessante que a Escritura mostra isso. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, vai ser a primeira leitura da missa de hoje. Entre ela e o diabo não há nenhum acordo. Há uma inimizade de morte. Porém, inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Veja, a descendência da serpente é o pecado. A descendência da mulher é Jesus, nosso Senhor. Isso aparece claro quando o anjo saúda Nossa Senhora. Alegra-te, ó toda agraciada. É muito forte essa expressão. Não é só cheia de graça. É plena, totalmente tomada pela graça de Deus. Em Nossa Senhora não há lugar para a desgraça do pecado. Então, a igreja sempre acreditou nisso. Pouco a pouco, a igreja foi dando a Nossa Senhora o título de toda santa. Panagia, em grego. Panagia Theotokos. Toda santa, mãe de Deus. E o Papa Pio IX, dogmaticamente, com a autoridade de sucessor de Pedro, disse: olhe, isso que a igreja sempre creu, isto que os cristãos sempre professaram, a igreja, com seus pastores, diz que faz parte da doutrina cristã. Faz parte da revelação. Onde é que está na Escritura? Não está claramente. Não está a árvore na Escritura. Estão as sementes. Como esses exemplos que eu dei. O fato de existir entre a Virgem e a serpente uma inimizade de morte. Entre a Virgem Maria e o pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O fato de Nossa Senhora ser chamada pelo anjo de toda agraciada. O fato de ser ela a mãe do Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo. Veja, o fato de São Paulo dizer que Deus nos predestinou, Deus conhece a gente antes de a gente ser gerado. Então, Deus sabia que a Virgem Maria seria a mãe do seu filho. Agora, atenção, aqui uma coisa importante. Ela foi salva por Cristo. Deus, sabendo que Jesus nasceria dela, a preservou, graças aos méritos de Cristo, de todo o pecado. Aqui está a coisa. Isso é que é importante, cristão. É importante, católico, você entender. Maria não se salva sozinha. Maria deve mais a Jesus do que a gente. Porque Nosso Senhor, com a sua morte e ressurreição, nos arrancou da lama do pecado. No caso de Nossa Senhora, Ele não deixou nem que a lama do pecado tocasse nela. É isso que a gente celebra hoje. O fato de Nossa Senhora, graças à força da cruz e da ressurreição de Cristo, ser preservada do pecado. Só para vocês terem uma ideia, como foi que Pio IX, quando proclamou esse dogma, como foi que ele escreveu? Olha aqui. O Deus inefável, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e predestinou para seu Filho unigênito uma mãe da qual nascesse. E a acompanhou com tão grande amor, de preferência a todas as criaturas. Admiravelmente a acumulou mais que a todos os espíritos angélicos e todos os santos. Assim, ela, sempre absolutamente livre de toda mancha do pecado, toda bela e perfeita, possui em tal plenitude de inocência e de santidade, que de modo algum se pode conceber maior depois de Deus, e que fora de Deus ninguém pode compreender com simples pensamento. Ou seja, Nossa Senhora é uma obra-prima de Deus. Seria a mãe do Filho Jesus. Por isso Deus a preservou. Então veja mais o que diz o Papa. Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e nossa,
declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio do Deus Onipotente, atenção, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Então, Nossa Senhora é a primeira salva por Cristo. E é bonito celebrar isso no tempo do Advento, porque estamos para celebrar o Natal do sol que nasceu para nós, de Cristo. A conceição imaculada de Maria é como a aurora desse sol, como a aurora desse dia. É interessante, o sol nasce pelas 6 horas da manhã, né? Pois às 4h30, 5 horas já começa a ter luz. É assim. Cristo é o sol que antes de nascer já preservou sua mãe do pecado. Bendita aurora, a Virgem Maria. Então, aquilo que eu falei logo na introdução do programa de hoje, vejam, é o pecado original, contado no livro do Gênesis como uma parábola, em forma poética. Deus chama o homem depois que o homem peca. Chama Adão. Adão vem de Adamá, terra. Chamou o bicho feito de terra que pensa que é Deus. Onde estás? Agora que tu me desobedeceste, onde é que tu estás? E, resultado, o pecado leva ao medo de Deus. Eu ouvi a tua voz e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. O homem agora se mascara diante de Deus, não é mais aberto. Veja que coisa. E o Senhor então diz, quem te disse que estavas nu? Tu comeste da árvore que eu te proibi de comer. Então veja, o pecado primeiro mascara a gente diante de Deus. Não tem mais confiança em Deus. Quebra-se a comunhão com Deus. Quebrando a comunhão com Deus, quebra a comunhão com a gente. A gente tem vergonha da gente. Adão não se olha mais, não tem coragem de se ver. Eu estou nu e me escondo. Me escondo de mim e me escondo de Deus. Terceira coisa, o pecado quebra a comunhão com os outros. Adão, veja o que ele diz. A mulher que tu me deste. Culpa a Deus e a mulher. Tu me deste uma mulher que veio me tentar. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Então fica o jogo de empurra. Vejam. Deus pergunta à mulher, e tu por que fizeste isso? A serpente enganou-me e eu comi. Veja a desarrumação. Aí já está resumido todo o pecado da humanidade. A malandragem toda. Fechamento para Deus, mascaramento do coração, fechamento para os outros. E aí Deus então mostra que esse pecado tem consequências. Né? Veja, a serpente, Deus diz uma coisa impressionante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, serpente. Entre a tua descendência e a dela. Essa mulher é Nossa Senhora. Por isso Jesus diz no Evangelho, mulher. Em Caná, Jesus chama Maria de mulher. Na cruz, Jesus diz, mulher, eis o teu filho. São Paulo diz na carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher. E no fim, aparece a mulher vestida de sol, combatendo o dragão. Então, essa mulher é a Virgem Maria. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te morderá o calcanhar. Ou seja, a descendência do pecado vai morder o calcanhar da descendência da mulher. Vai crucificar Cristo. Mas a descendência da mulher esmagará a tua cabeça, serpente. Vai esmagar o pecado. Então aqui, veja, já aparece o primeiro sinal da doutrina da Imaculada Conceição. Não existe acordo entre a mulher e a serpente. O diabo às vezes ri da gente, da nossa fraqueza, da nossa queda, mas o diabo nunca riu da Virgem Maria. Ela pode dizer como o Salmo, eu vos dou graças, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Por isso o diabo odeia tanto Nossa Senhora. Porque é uma criatura menor que ele, é humana, não é angélica, veja, e no entanto, o derrotou. Ele nunca pôde brincar com Nossa Senhora. Nunca pôde, nunca, de modo algum.
toda pura, toda santa. Então não tem pecado aquela que trouxe no ventre. Virgem Maria, durante 9 meses, o ventre de Nossa Senhora foi o santuário onde Deus habitou. O que é isso? Não pode haver pecado ali. Entende? Nada de pecaminoso pode estar diante de Deus. Por isso Deus, que tudo sabe, por causa dos méritos da cruz de Cristo, de antemão preservou a mãe do seu filho da mancha do pecado original. É este o sentido dessa leitura de hoje, no dia da Imaculada. Vamos ouvir uma música e depois rezar o Salmo, que vai mostrar que na Imaculada Conceição de Maria, Deus começa a renovar tudo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. A mão forte do Senhor venceu o mal, venceu o pecado em Maria, graças aos méritos de Cristo Jesus. Vamos rezar juntos o Salmo da missa de hoje, o Salmo 97. E pensando nisso, na vitória que Cristo, com a sua cruz e ressurreição, obtém em Maria, vamos repetir: cantai ao Senhor Deus um canto novo. Ele fez prodígios. Hoje, o Senhor mostrou a sua salvação. Hoje, o Senhor revelou o seu braço forte e santo. Está aí. Por que essa leitura hoje? Porque São Paulo está mostrando que nenhum de nós é fruto do acaso. Não. Deus nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito e nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, se Deus nos conhece, nos predestinou para sermos irrepreensíveis, para sermos santos diante dele, quanto mais a Virgem Maria. Deus predestinou Nossa Senhora. Predestinar não quer dizer que tinha que ser assim. Não. Deus predestinou. Agora, se a gente aceita ou não, é outra coisa. Olha, Deus predestinou você também, criou você para o céu. Deus não criou você para o inferno. Agora, se você vai aceitar ou não essa predestinação, depende das suas escolhas na vida. É nesse sentido que Deus predestinou. Então, Deus predestinou Nossa Senhora para ser a mãe do seu filho. E como Deus nos dá toda a graça no seu Filho bem-amado, Deus também deu à Virgem Maria a graça desde a conceição dela, fazendo-a Imaculada. Em Cristo, veja, em Cristo que Nossa Senhora recebeu esse prêmio. Mas você tem que entender isso. Aquilo que Nossa Senhora recebeu de um modo único, abundante, admirável, você e eu recebemos na nossa vida. Recebemos a graça de crer, recebemos a graça de viver unidos a Cristo neste mundo e chegar à glória de Cristo no céu. É isto. Então vamos agradecer a Deus esse dom. Vamos entender que a vida da gente não é fruto do acaso. Não começou em qualquer de repente, lá como diz o Padre Zezinho. A nossa vida é fruto de um sonho lindo de Deus. Cada pessoa é única, é um pensamento de Deus que não se repete jamais. Você é precioso, não jogue sua vida fora. Você é precioso aos olhos de Deus, não viva de qualquer jeito. Daí, por que esse evangelho de hoje? É o evangelho da Anunciação. Por 2 motivos. Primeiro, porque mostra, com a anunciação do anjo à Virgem Maria, mostra o porquê de Nossa Senhora ter sido preservada do pecado. Ela foi preservada do pecado na sua conceição, não por ela mesma, mas pela missão que iria receber. A missão de ser a mãe do Senhor. E aqui uma coisa bonita, Nossa Senhora não é uma máquina. Deus consulta Nossa Senhora. Tu queres, Virgem Maria? Tu aceitas? Tu és livre para dizer sim ou não. Vejam, e Nossa Senhora diz o seu sim. Eu sou a serva, faça-se. É muito bonito. Nossa Senhora é agraciada, mas a graça não elimina a minha liberdade. Pelo contrário, a graça me dá força para eu viver na vontade de Deus. E o segundo motivo pelo qual essa leitura é feita no dia de hoje é o modo como o anjo saúda Nossa Senhora. Normalmente ele diria, Shalom Maria.
Mas aqui não, ele diz, alegra-te, cheia de graça. Alegra-te por quê? Porque os profetas falavam na alegria que haveria para Jerusalém quando o Messias viesse. Se você olhar o capítulo 3 do profeta Sofonias, pegue, capítulo 3. Alegra-te, filha de Sião. Rejubila, filha de Jerusalém. Solta gritos, filha de Israel. Eis o Senhor, Ele está no meio de ti, como um guerreiro que salva. O Senhor é contigo, não temas, Sião. Veja, Nossa Senhora é a imagem viva de Jerusalém. É a imagem viva do povo de Israel, que deve se alegrar porque chegou o Messias. Mas veja, o anjo também diz, alegra-te, cheia de graça. Não diz alegra-te, Maria. O anjo muda o nome de Maria. Ela é a cheia de graça. No grego, ela é a kekaritomene. Ela é a toda agraciada, toda cheia da graça de Deus. A verdade é essa. Deus juntou toda a água um dia e chamou de mar. Pois bem, Deus juntou toda a graça outro dia e chamou Maria. Pronto. Nela não há lugar para a desgraça do pecado. Ela é a graça plena, a plena de graça. Por isso esse evangelho de hoje. Então, a Imaculada Conceição nos ensina tantas coisas. Você está vendo? A graça é mais forte do que o pecado. A luz é mais forte do que a treva. Cristo é mais forte que Satanás. Deixe Cristo vencer em você. Deixe a graça vencer em você. Agora, Deus que vence sem você, Ele não quer vencer em você sem a sua ajuda. Não é mágica. Deus lhe criou livre e Deus respeita a sua liberdade. Aqui está a questão. Então, a Imaculada Conceição, a festa de Nossa Senhora hoje, é como a aurora do Santo Natal. Mostra isso que Cristo fez em Maria, livrá-la do pecado, Ele faz em nós. Nela, não deixou que o pecado a atingisse. Em nós, Ele nos cura do pecado. Hoje, peçamos a Nossa Senhora, ela que é a cheia de graça, que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a Santa Igreja, sobre sua família. Peçamos hoje, pelo clero, pelo senhor arcebispo, por mim, seu auxiliar. Peçamos pelas paróquias, as pastorais, os movimentos, os religiosos. Peçamos sobretudo por quem sofre, quem está aí no hospital, quem se sente machucado pela vida, quem está sozinho, quem se sente no vício, quem está ferido no seu coração, quem sente as incertezas da vida, que hoje possa sentir a proteção materna da toda Santa Virgem Maria, a Imaculada. Amém. Eu queria dar a bênção hoje de modo especial para todos aqueles, que nos escutam e que tenham como padroeira na sua paróquia a Imaculada Conceição, porque são tantas as paróquias nesse Brasil que têm como padroeira a Conceição Imaculada da Virgem Maria. Pois bem, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.